Olá, meus amigos. Retorno aqui mais uma vez para compartilhar com vocês as reflexões que tenho feito do livro Pensamento e Vida, da dupla Chico e Emmanuel, incansáveis irmãos que trabalharam, para deixar para a gente aqui um legado maravilhoso. É uma obra clássica do Espiritismo e hoje a gente vai estar falando do capítulo 10, que é entendimento. Que Jesus nos conduza. Entendimento para Emmanuel, como sempre, é maior do que isso que nós entendemos aqui, que vem no sentido de julgar, discernir, Entendimento para ele é muito mais profundo. E pensando, que sempre Emmanuel traz essa profundidade, nós sabemos que aqui nós temos uma réplica muito mal feita do plano espiritual. E então, com isso, entendimento, a questão vocabular também, para eles lá tem uma amplitude muito maior, Entendimento que Emmanuel vem conceituar aqui, ele vai englobar a vontade, o desejo, a emoção. E com isso ele vai nos ensinando aqui que o cultivador do campo não prescinde do arado com que sucará o corpo da gleba, Então, todo trabalhador ele tem uma ferramenta de trabalho, E ele precisa dessa ferramenta para que ele conclua o seu trabalho. E ele está dizendo aqui que a criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores de sua senda não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Olha só, a criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores não pode abrir mão dessa compreensão do entendimento para o seu alicerce renovador. Então, o que Emmanuel está dizendo aqui para gente? Que o entendimento é a ferramenta que vai nos direcionar para a luz. Nessa compreensão de entendimento, envolvendo emoção, envolvendo a vontade direcionada, envolvendo o meu desejo, eu preciso me aprofundar naquilo que eu ofereço para o outro. Como a gente vem construindo aqui, lembrando que o pensamento é o espelho da vida, e que ele vai se compondo com vários, vamos chamar entre aspas, detalhes, A gente tem que entender isso e aprofundar isso. Então, o que Emmanuel está dizendo aqui? Que se eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu tenho que ter essa compreensão do entendimento. Entendimento é ferramenta de trabalho para a criatura interessada nessa renovação. Tá, tudo que eu ofereço para você tem retorno para mim. Então, se eu ofereço irritação para o outro, o que eu vou despertar no outro se ele é uma pessoa como eu? Porque a gente estuda essa cartilha lá no mundo espiritual para a gente reencarnar aqui. Por que a gente está estudando isso lá? Porque não é comum para nós encontrarmos Chico Xavieres, Irmãs Dulces, Gandhi. Então, esse número de espíritos superiores encarnados aqui é muito inferior a nós, que somos espíritos comuns, aprendizes ainda, envolvidos em muita vaidade, envolvidos em muito orgulho, amor próprio, Então, essa cartilha a gente já vem estudando ela lá, porque nós vamos encontrar aqui com pessoas iguais a mim. Eu vou encontrar aqui com pessoas iguais a mim, Então, se eu desperto nessa pessoa a irritação, ela com certeza vai me devolver a irritação que eu estou oferecendo para ela. Então, ele vem nos dizendo que a gente precisa cuidar daquilo que a gente tem que oferecer, que a gente tem que oferecer o que nós temos de melhor para o outro, para poder despertar no outro o melhor que ele tem. E a partir do momento que eu fico reclamando, olhando o defeito do outro, porque eu vejo a outra pessoa que convive comigo, é como se eu tivesse um raio-x dela na minha mão. Eu vejo tudo nela, todos os defeitos dela.
Eu vejo onde ela erra, onde ela tem que melhorar, eu vejo tudo. Às vezes eu vejo algumas qualidades, mas é muito poucas, né? E de posse desse conhecimento, desse julgamento, desse entendimento que eu tenho dessa pessoa, eu me acho apta a julgá-la e muitas vezes a condená-la, né? E ele está dizendo que quando eu estou vendo muito isso no outro, isso também está refletido em mim. Então, que a gente tem que ter o cuidado de oferecer para o outro o que eu tenho de melhor, para que eu possa acordar no outro o que ele tem de melhor. Quando eu maltrato uma pessoa, essa pessoa remói aquela minha falta de educação, de compreensão. E ela lembra de mim sempre com aquele sentimento de revolta, de raiva. E isso vem diretamente, né? Eu trago isso para mim, é como pegar com as minhas mãos. Então ele vem dizendo que o entendimento simboliza a fraternidade operante, né? Então eu tenho o tempo todo que está me policiando. O tempo todo, se eu quero ser essa criatura interessada na produção de coisas boas, eu tenho que estar o tempo todo me desafiando mesmo, cuidando das minhas ações, não é pensando no outro. E ele diz que o entendimento aqui tem a ver com simpatia. Então, quanto mais a gente distribuir sorrisos, quanto mais a gente distribuir compreensão, quanto mais a gente se exercitar para ser essa pessoa leve, bacana, gostosa, que todo mundo gosta de estar perto, eu vou despertando nas pessoas esse sentimento bacana, quando vão se lembrando de mim, né? E ele diz ainda que quando coléricos e irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos por atividade reflexa o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos. E quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos consequentemente a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. Responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza do nosso chamamento. E ele ainda vai se aprofundar mais, que ele vai dizer que nós precisamos separar o criminoso da criminalidade, porque nós abominamos a criminalidade. Mas o criminoso não é só aquele ato ruim que ele praticou. Pelo contrário, o entendimento aqui é eu entender que o mal existe, né? A gente não vai ser ingênua. Ah, não, o mal não existe. Não, o mal existe. O mal está naquele lugar, está ali, está naquela pessoa. Mas eu preciso separar isso, porque aquela pessoa, ela precisa de ajuda, ela precisa de amparo para poder caminhar, para poder modificar. Então, o meu papel aqui não é de julgar, mas o meu papel aqui é de ajudar. Então, é muito bacana isso que Emmanuel vem trazendo para a gente, porque a gente tem essa educação, às vezes, de ficar realmente, quando a gente vê, a gente já julgou, né? A pessoa fez aquilo, para mim já não serve, não quero nem saber, eu já evito, né? E é pelo contrário, a gente tem que ter essa fraternidade, essa troca para a gente despertar nos outros aquilo que eles têm de melhor e enviar para nós. Deixa eu ver se eu... Então, assim, porque qual que é a postura de um espírito superior? A postura de um espírito superior é isso, é ser fraterno, é ser dócil, né? É acolher, é chamar a atenção sem expor ao ridículo, né? Então, eu, num diálogo com aquela pessoa, eu poder envolvê-lo em sentimentos amorosos, que ele não vai ficar com raiva de mim, pelo contrário, ele vai me agradecer, né? De uma forma muito amorosa, muito empática. E os espíritos imperfeitos, o que eles fazem? Ah, eu me irrito aqui,
alguém me irrita, eu devolvo a irritação no mesmo patamar. Então, nós somos farinha do mesmo saco, num linguajar mais informal, né? E para encerrar, isso que eu estou dizendo aqui, que ainda tem uma frase aqui que eu quero ler, do Emmanuel, ele fala assim: apequenar-se para ajudar, sem perder a altura, é assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação, que foi isso que eu disse, né? Eu não preciso expor ninguém ao ridículo, rebaixar a pessoa para chamar a atenção dela, né? Então a gente tem que ir se exercitando para a gente começar a assumir a postura de espíritos superiores que nós vamos ser um dia. Então esse é um exercício diário, meus amigos. E o que isso nos ajuda nesse exercício? Isso aqui, a gente estudar, a gente ir compreendendo, a gente ir adquirindo esse conhecimento e transformar esse conhecimento em ações. Eu quero encerrar com uma frase de Jesus, que está em Lucas 10, 27, que diz que Jesus diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Reflitam. Paz e muita luz.